Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Retiro de 3 dias com Moisés. Segundo dia. A descida do maná. Tampouco devemos deixar de considerar outro acontecimento. Depois de atravessar o mar e ter sido adoçada a água para os peregrinos da virtude, depois daquele delicioso acampamento junto às fontes e às palmeiras, e depois de beber da pedra, terem se esgotado totalmente as provisões trazidas do Egito, desceu do alto sobre eles um alimento simples e ao mesmo tempo variado. De fato, seu aspecto era simples, porém sua qualidade era variada, acomodando-se convenientemente a cada um segundo a natureza do seu desejo. Êxodo 16, 2 a 16. Que aprendemos com isto? Aprendemos com que purificação convém que cada um limpe da vida egípcia e estrangeira, até o ponto de esvaziar totalmente o odre da própria alma de todo o alimento impuro preparado pelos egípcios e receber assim, com a alma limpa, em um só, o alimento que vem do alto. Um alimento que não faz brotar para nós da semente mediante seu cultivo, senão que é um pão preparado, sem semente e sem cultivo, que descendo do céu, aparece sobre a terra. Pelo simbolismo da narração, sabes perfeitamente qual é este alimento verdadeiro. O pão que desce do céu não é uma coisa sem corpo, pois como poderia uma coisa incorpórea converter-se em alimento para o corpo? O que não é incorpóreo, evidentemente, é corpóreo. Pois bem, o corpo deste pão não foi produzido pela terra, nem pela semente, mas a terra, permanecendo tal qual é, se encontra cheia deste divino alimento que recebe os que têm fome. Havendo conhecido previamente o mistério da Virgem através deste prodígio. Este pão não produzido pelo cultivo da terra é também a palavra, que graças à diversidade de suas qualidades, adapta sua força às capacidades dos que comem. Na verdade, não só tem sabor de pão, como se converte também em leite, em carne, em legumes, em tudo aquilo que se adapte e seja acessível para quem o recebe. Como ensina o divino apóstolo Paulo, que preparou aos seus uma mesa assim, convertendo a palavra em comida sólida e carnuda para os mais perfeitos, em legumes para os mais frágeis, em leite para as crianças. Romanos 14, 2, 1 Coríntios 3, 2, Hebreus 5, 12. As maravilhas que nos mostra a história em torno daquele alimento são ensinamentos para a vida virtuosa, pois diz que a todos se oferecia uma participação igual no alimento, e que a diferença de forças em que o recolhia não implicava em excesso ou em falta de necessária. Isto é, ao meu ver, é um conselho oferecido a todos, que quem procura as coisas materiais necessárias para viver, não ultrapasse o limite das necessidades. Mas que entenda bem que para todos a medida natural do alimento é a satisfação da necessidade diária. Ainda que se preparem muito mais coisas que o necessário, o estômago não tem uma natureza capaz de ultrapassar suas próprias medidas, nem de se dilatar conforme a abundância do preparado, mas que, como diz a história,
nem o que mais colhia tinha de sobra. Nem o que colhia pouco estava desprovido. Por outro lado, aos que guardavam o supérfluo, o excesso se convertia em viveiros de vermes. Com isto, a Escritura indica, de algum modo, aos avarentos que todo supérfluo amontoado pela paixão da avareza, no dia seguinte, isto é, na vida futura, se converterá em vermes. Ao ouvires isto, sabe perfeitamente que com este verme se designa o verme que não tem fim, gerado pela avareza. O fato de que o guardado só se converte livre da corrupção no sábado introduz um conselho, que existe um tempo em que convém ser avarento com aquelas coisas que, entesouradas, não se corrompem. Elas nos serão aproveitadas quando, havendo concluído esta vida de preparação depois da morte, nos encontremos em descanso. Por esta razão, a lei chama para serve como propriedade e só considera como tal a preparação para melhor, pois o que ela entesoura é incorruptível. Seu oposto não é para serve nem recebe este nome. Com efeito, ninguém com bom senso chamaria preparação a privação do bem, senão a falta de preparação. Por conseguinte, a narrativa prescreve ao homem só a preparação endereçada